Querido irmão, o segundo momento de louvor e palavra. Você que tem uma Bíblia, um exemplar da Bíblia Sagrada aí na sua casa, abra conosco no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 17. Sei que Deus tem falado conosco desde a primeira mensagem, mas Deus também tem reservado para nós esta porção e eu quero com você compartilhar. Gênesis capítulo número 17, versículos do 1 ao 8, texto muito conhecido, mas de grande eficácia para a nossa vida. Assim está escrito: sendo, pois, Abrão da idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti sairá nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra da tua peregrinação, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei seu Deus. Glória a Deus, aleluia. Amados, a Bíblia, ela nos traz um exemplo maravilhoso na história de Abraão, visto que é o início da era patriarcal. Desde o capítulo 12, a gente vê o chamado de Deus para com Abraão, convidando-o a sair da terra de seus pais para uma terra que ele o mostraria. A Bíblia vai dizer, queridos, que Abraão, ele tomou esta atitude e decidiu buscar sim a Deus, porque só Deus é quem pode transformar a vida do homem. Contudo, quando a gente passa a servir a Deus, quando a gente passa a buscar a Deus, a gente compreende que é necessário o ser humano passar por um processo de lapidação. E este processo de lapidação, meu querido irmão e querido ouvinte, ele faz grandes marcas na vida do ser humano, ele traz muitas cicatrizes na vida do homem, e nós precisamos passar por estes processos. A Bíblia vai dizer que quando Deus chama Abraão, ele faz a promessa, Abraão, ele toma a atitude de seguir a Deus. E quando ele segue a Deus, a Bíblia diz que Abraão, ou Abrão, ele ainda na essência, no comportamento, como o nome dissera, Abrão, a Bíblia vai dizer que ele faz tudo que é possível para poder estar aos pés do Senhor. Ora, quando a gente começa a buscar a Deus, irmãos, a gente percebe o contexto espiritual na nossa vida, que as coisas começam a ficar mais difíceis. Eu quero dizer a você que o ponto de partida para esta palavra, essa mensagem que Deus tem colocado em nosso coração, tem por tema obediência.
Repita comigo: obediência. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus dispõe de convidar Abraão, chamando ele para a terra que mana leite e mel, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele vai ali e desce ao Egito. A gente conhece que Abraão depois volta. A Bíblia também vai falar acerca da família do seu sobrinho Ló, que também pretende e sai para uma outra parte. Glória a Deus, aleluia. Mas a gente vê que Abraão, ele ali fica de pronto imediato à disposição da voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. A melhor coisa que o crente, o cristão, ele pode fazer, meu querido irmão, é estar na presença de Deus, é pedir que Deus fale com ele, é buscar de Deus, na sua sinceridade, que Deus fale sempre com ele. Porém, na verdade é que quando a gente começa neste hábito, a gente às vezes só quer mais pedir do que agradecer. A gente só coloca os nossos joelhos no chão, geralmente é mais para pedir. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele abraça esta causa, vai aonde Deus tem lhe enviado, e ali a Bíblia fala acerca de como era o tratamento ainda de Abraão para com Deus, e a história nos conta que tantas as vezes que Deus tem se revelado a Abraão, parecia que era algo como que se fosse a primeira vez. A Bíblia diz que Abraão sai da sua terra do meio da sua parentela, com aqueles que lhes acompanham, inclusive o seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz que Ló, por sua vez, ali já com os pastores de ovelhas, e Abraão também tinha seus pastores de ovelhas. A Bíblia vai dizer que aqueles pastores, eles entraram em conflito. Ló, por sua vez, ele, em vez de estar ali, abraçado com o seu tio Abraão, ele decide migrar para uma outra terra. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele simplesmente diz: olha, meu sobrinho, se você desejar ir ali para as colinas, eu venho para este lado de cá. Se você vai para o sentido oposto, da outra forma também eu me posicionarei. E a gente aprende, queridos, que Abraão, ele já dispõe de um comportamento como nos dias de hoje, ou nos ditados que conhecemos: não briga dois se um não quer. A gente já aprende que é melhor obedecer, meu querido irmão, do que sacrificar. A Bíblia vai dizer, meus amados, que quando Abraão sai e fica ali aguardando Deus falar com ele, e Deus age de forma poderosa. Por quê? Porque o sobrinho de Abraão, ele tomou uma atitude que não era para ter tomado. E a gente sabe acerca da lei da semeadura: aquele que planta certamente colherá. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem, ele foi cativo, foi levado cativo, e depois de ele ser levado cativo, a Bíblia vai dizer que Abraão se reúne com o seu povo e vai a libertar o seu sobrinho Ló, e traz despojos daquela guerra vitoriosa cuja qual Deus foi com ele. E ali aparece Melquisedeque, e a gente vê a primeira aparição de uma liderança sacerdotal. Abraão vai lá e dá dízimos a Melquisedeque.
A Bíblia vai dizer que Abraão, todo instante, todo tempo, estava ali em consonância, em querer servir a Deus. Os processos que é necessário a gente passar e viver, como Abraão tem passado e vivido, é de suma importância usarmos o compêndio, usarmos a base da obediência. Porque quando aquele jovem decidiu se rebelar contra o seu próprio tio, ele tinha grandes motivos, irmãos, para abrir mão dele, para deixar ele de lado. E na nossa vida não é diferente, meu querido irmão, querido ouvinte. A gente passa por processos que a gente, às vezes, não busca consultar Deus e tomamos medidas que simplesmente não é como Deus tem quisto em nossa vida, não é como Deus tem permitido em nossa vida. E a Bíblia vai dizer que quando Ló toma esta atitude, Abraão poderia dizer: meu sobrinho, seus pais foram mortos, estou eu cuidando de você, e você agora decide me dar as costas. Ele tinha vários motivos, mas não. Abraão, ele simplesmente disse: olha, meu filho, para onde você quiser ir, se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, não tem problema, eu fico aqui no lado da direita. Isso, meu querido irmãos, é porque Abraão, ele sabia quem tinha chamado. Abraão, ele conhecia o Deus que ele servia. A Bíblia vai dizer que Abraão ainda passava por um processo de lapidação. Porque quando a Bíblia diz, queridos, que Abraão vai lá, liberta o seu sobrinho Ló do cativo, a Bíblia vai dizer que Deus simplesmente, depois que Abraão paga o dízimo, ou devolve o dízimo, ou dizima ali as bênçãos de que Deus tem feito na vida dele por meio daquela guerra, que ele saiu vitorioso, a Bíblia diz que Deus faz uma grande promessa. Deus faz uma grande promessa, e quando Deus vai lá e anima a alma de Abraão e promete-lhe um filho, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Eu não sei o que Deus tem te prometido, meu irmão, nesta manhã, mas eu quero te dizer que Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir, basta apenas você obedecer. Porque para servir a Deus, não se serve a Deus de todo jeito. Tem pessoas que querem servir a Deus de toda forma. Tem pessoas que querem que Deus lhe aceite do jeito que Ele é e vai vivendo. Jesus disse: vem como estais, mas permanecer não. Por quê? Jesus disse: quem quiser, você não é obrigado, ninguém é obrigado. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quando você abraça este convite, é um convite composto de obediência, você precisa obedecer. Quando Deus promete a Abraão um filho, a esperança lhe enche a alma. É tão bom quando alguém chega e dá aquela palavra de bom ânimo. É tão bom quando alguém te abraça. É tão bom quando alguém diz que você, tá legal, né? Mas quando assim a gente está passando por momentos difíceis, por lutas, batalhas, contendas, pelejas, a gente precisa apenas obedecer a voz de Deus. A gente precisa estar na presença de Deus. A gente precisa alimentar a graça cuja qual, pelo poder do Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo que convence o homem
do pecado, da justiça e do juízo. A melhor coisa é estar na presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Busque a Deus em todo o tempo. Oh, glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que Abraão logo foi animado, na certeza de que Deus daria-lhe um filho. Porque tem pessoas, irmãos, que chega a um status da vida, que ele pensa que não precisa de mais nada, e logo quando ele pensa que não precisa de mais nada, logo vem a ideia também de não precisar de mais de ninguém. Aleluia. E quando o ser humano chega nesta fase, meu querido irmão, é triste dizer, mas a primeira pessoa que ele esquece é de Deus. A primeira coisa que ele começa a fazer é deixar de falar com Deus. A primeira coisa que ele começa a agir é tomar atitudes sem consultar a Deus. Você falou com Deus para fazer aquilo que você está fazendo? Você pediu permissão a Deus para tomar essa atitude que você está tomando? Você está esperando de Deus com paciência e obediência a resposta daquilo que você tem colocado nas mãos de Deus? Ou você colocou na mão de Deus de boca para fora? Porque tem gente que é assim. Tem pessoas que é assim. Ah, está na mão de Deus. Mas pensar que não, irmão, mete os pés pelas mãos. E no final das contas ainda quer culpar Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão foi animado. Deus, ele renova o pacto com Abraão. Mas a Bíblia vai dizer que acontece algo entre Abraão e sua esposa depois daquele encontro que eles tiveram com Deus. Ou Deus se revelou ali a Abraão, Sarai. E eles tomaram uma atitude, irmãos, porque o ser humano é assim. O ser humano, quando Deus diz que vai fazer, ele já quer saber como é que Deus vai fazer. E quando ele começa a pensar como é que Deus vai fazer, ele começa a idealizar coisas que não tem nada a ver com Deus. Os irmãos conhecem a história. Sarai e Abraão, na esperança de que Deus vai lhes dar um filho, cria o subterfúgio, a ideia. Sarai pega sua serva Agar. A gente aqui do Nordeste, a gente tem um hábito, e quando a gente fala esse ditado, todo mundo aqui sabe como é que funciona. Colocar a carroça na frente dos bois. É exatamente isso. Tem pessoas, irmãos, que quando Deus fala, ele pensa que é para agora, que é para esse momento, quer fazer de Deus o seu servo, seu capaz, não porque foi Deus que mandou, foi Deus que me disse. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Sarai coloca Agar para deitar-se com Abraão. A Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que Abraão, ele tomou esta atitude, ele não procurou saber de Deus, ele foi confiante na orientação
de Sarai. Ali no capítulo 16, o texto vai dizer que Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerou filho e ele tinha uma serva, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Ora, ela ouviu quando Deus falou, quando os anjos falou ali, que visitou Abraão, que naqueles momentos ela iria dar um filho a Abraão, ela iria gerar. E agora ela, por falta de paciência, e agora por algum motivo, ela usa esse termo, impedida de gerar. E o texto vai dizer: entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E o texto diz: e ouviu Abrão a voz de Sarai. O tema da mensagem é obediência. Veja como Abraão se portou. Aquele que ouviu a voz de Deus, o convite de Deus, convidando a tirar, ele sair ali, de Ur dos Caldeus, para a terra que mostrarei. A aliança de Deus com Abraão, irmãos, foi coisa tremenda. Eu te colocarei por pai de nações, de ti sairão reis. Oh, glória! Foi Deus quem falou. A Bíblia diz que Deus promete a Abraão um filho. Não foi ninguém que prometeu não, irmão. Foi Deus. Foi Deus. E quando Deus promete, Ele cumpre. Vou repetir: quando Deus promete, Ele cumpre. Às vezes na vida da gente, aparecem pessoas que vêm com aquelas palavras que massageiam o ego, aquelas palavras bonitas, aquele tapinha nas costas, que faz com que a gente tome atitudes sem antes consultar a Deus. Oxe, rapaz, que besteira. Oxe, moleque, que tolice. Não é assim? E o que é que tem a ver? Oxe, se Deus vai cobrar de tu isso aqui? Oxe, ainda tem aquela turma do tanto faz. Oxe, todo mundo não faz, tanto faz. Eu sei que Deus está falando com você nesta manhã. Eu sei que Deus está tratando com você nesta manhã. Não tome atitudes precipitadas. Vá consultar Deus. Oh, glória! Pode passar o tempo que for. Pode durar o tempo que for. Espere em Deus. Como foi o caso de Ana. A gente conhece, você conhece. Penina tinha comportamentos que provocavam Ana, porque Ana não poderia gerar filhos. O texto vai dizer que não foi uma vez não, irmão. Muitas vezes Ana prestava culto a Deus, orava a Deus, buscava de Deus. Oh, glória! Aleluia! Mas em determinado tempo, porque Deus é dono do tempo, há tempo para todas as coisas.
O milagre foi feito, foi gerado. Ana apresentou a Deus. E a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Ana. Ana estava ali, irmão, certa da promessa de Deus. Tão certa, irmãos, que até o tratado de Eli com Ana parecia ser nada. Porque a Bíblia vai dizer que Ana estava ali, se derramando nos pés do Senhor, esperando de Deus uma resposta. E o profeta passa por ela, o sacerdote passa por ela ali, e acredita que ela está cheia de mosto, ou seja, embriagada. E ela tão quebrada espiritualmente ali, não sei se chorando, se soluçando, mas a Bíblia vai dizer que ela diz: não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. E quando as pessoas não têm Deus na vida, ou metem os pés pelas mãos, começa a fazer as coisas que não é do agrado de Deus, vive assim atribulado. E o diabo, por sua vez, bate palmas. Quando você faz algo que desagrada a Deus, que entristece o Espírito Santo, primeira coisa que o inimigo tenta incultar no teu coração, na tua alma, no teu entendimento, é que se você já está afastado, se você já está longe, fique mais longe ainda. E eu, em nome de Jesus, digo a você: se aproxime de Deus, busque a Deus, venha para os pés do Senhor Jesus, faça como Ana, venha para a igreja. Oh, glória! Venha para a igreja. Estamos vivendo tempos em que as pessoas estão correndo das portas das igrejas. Tem gente que, se tivesse um pastor como Eli, com aquelas palavras que ele proferiu para com Ana, nem na rua ele passava. Porque essas pessoas, me permita dizer debaixo do sangue de Jesus que eu estou aqui, na autoridade e poder do Espírito Santo, não está preocupada com o céu, não está preocupada com salvação, está preocupado com bem-estar, com as suas redes sociais, com fama, com glória. Venha para os pés do Senhor, venha para a igreja. Faça como Ana. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para frente. Jesus disse: olhai para o alto, que eu sou autor e consumador da vossa fé. Só Ele é quem pode fazer por você. A Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que Abraão ouviu esta orientação de Sarai. A Bíblia vai dizer que Abraão deu continuidade nessas ideias. A gente vê o que aconteceu. E aí foi preciso, irmãos, foi preciso Deus, mais uma vez, tratar ali com Abraão. Mas tratar de uma forma ímpar. Ímpar. Porque tem hora, meu querido irmão e ouvinte, que Deus olha para mim e para você e vai dizer assim: meu filho, até quando? Minha filha, até quando? Oh, glória! Abraão se deita com Agar. Tem um filho por nome de Ismael. A Bíblia vai dizer que Agar tem aquela criança. A ideia era que aquela criança fosse criado como filho de Sarai e Abraão.
Mas olha, irmãos, toda conta que começa errada, ela termina errada. Não adianta você maquie, bote, sei lá o que você quiser, faça de conta que não viu, faça de conta que ninguém está vendo, está todo mundo vendo, inclusive Deus. Inclusive Deus está vendo. A melhor coisa é buscar o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, no capítulo 17 do Gênesis, é como que se Deus chamasse Abraão ali para o gabinete, a chamada sala fria, né? Glória a Deus, aleluia. Eu disse, espera aí, rapaz. Espera aí. E o texto vai dizer, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. É como que se fosse aquela história, resumidamente, né? Se endireite, meu filho. Se endireite. Procure fazer as coisas certas. Procure obedecer. Quem tratou com você fui eu. Quem está tratando com você nesta manhã é Deus. A Bíblia vai dizer que Deus renova a aliança ali com Abraão. Mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Deus faz algo maravilhoso na vida de Abraão, como fez na minha vida, está disposto a fazer na sua vida. Deus mudou o nome de Abraão. E quando Deus muda, irmãos, a vida da gente muda por completo. Muda por completo. A Bíblia vai dizer que Deus muda o nome de Abraão. E quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Deus muda a nossa vida. Deus muda a nossa história. Quando Deus muda, irmãos, Deus renova mais uma vez a promessa, renova a aliança, muda também o nome de Sarai. Então, quem andava com maus hábitos, maus costumes, coisas que desagradam a Deus, tem que se consertar, tem que mudar. Muda até o nome. E muda até o nome. Geralmente até o seu nome sai, né? Fica irmão. Ou o crente. O irmão ali. A irmã. Porque Deus muda. E Abraão, quando passa a ter o nome de Abraão, meu querido irmão e ouvinte, você vê como Deus trata e age na vida dele. E aí sim, quando Deus muda o nome de Abraão, Abraão é transformado. A Bíblia vai dizer que Deus lhe dá por filho a Isaac. Sara aparece grávida. Era preciso que mudasse os nomes de Abrão e de Sarai. Era preciso que eles de fato, de verdade, se posicionassem na presença de Deus. Porque tem gente, irmãos, que só é crente, parece que é dentro da igreja. Fora da igreja, só Jesus na causa. Você passa pelo povo ímpio, o povo diz, e aquilo ali é crente, é? Precisa mudar.
precisa tratar com Deus. A Bíblia vai dizer, meus amados, que quando Isaac nasce, a alegria se enche na casa. E aí começa aquele problema lá de Ismael e Isaac. E Sara, por sua vez, se posiciona mais uma vez. E se posiciona de uma forma, irmãos, que dessa vez foi mais dura. Mas Deus é Deus. Ele não muda, Ele não falha, Ele é poderoso, Ele é quem transforma, Ele é quem abre portas aonde não tem porta, Ele é quem chama aquele que estava morto e traz a vida, Ele é aquele que faz florescer aonde é só deserto. Oh, glória! Agar é mandada embora com a criança. E Deus que prometeu a dar uma multidão de nação a Abraão, fazer dele pai de nações e das suas entranhas sair reinos. Deus, ele cuida também do menino. Deus, ele cuida de Ismael e de Agar. Deus, ele cuida de Abraão e Ismael. Cuida também de Abraão e Isaac. Cuida da família. Cuida de todos. Mas o critério desta manhã é obediência. E quando você não obedece, meu irmão, não tem problema. Não adianta nem trovejar, para não dizer que está falando de modo profético, não. É consequência. Toda ação tem uma reação. Se você sai debaixo da graça, não se preocupe, a lei é quem vai lhe esmerilhar. A lei é quem vai lhe moldar. A lei dos homens é que vai lhe cortar. Glória a Deus, aleluia. Então Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão, quando ele teve este momento com Deus, apesar dele ver como Deus agia ainda como Abrão, mas depois quando Deus faz essa colocação, anda na minha presença e ser perfeito. Ele não mandou ser melhor do que ninguém não, viu? Para você não misturar aí as coisas. Não mandou ser melhor do que ninguém não. Mandou ser perfeito. Isso tem a ver com a sua consciência. Consciência. Então, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, que nesta manhã o ponto de partida seja a obediência. Que nesta terça-feira você possa estar servindo a Deus em obediência. Se você está fraco, desanimado, sem forças, comece a tratar com Deus, buscar a Deus de forma obediente. Nesta manhã eu quero orar por você. Porque vivemos ventos, irmãos, de doutrinas, que as pessoas ficam de um lado para o outro, pulando de galho em galho. Meus antepassados tinham o hábito de dizer, fica de galho em galho, que nem macaco gordo, pulando de galho em galho, né? A galha vai quebrar, ele pula para outra. Tem gente que fica assim. Fica desse jeito. Não, mas eu vou para ali, mas eu vou para aqui. E tem que ser desse jeito, que tem que ser daquele jeito. Não. Procure ser obediente. E obediente à palavra de Deus. Obediente às suas lideranças.